Olá, povo do campo, eu sou o Caio de Paula. Começa agora o nosso podcast Resenha de Primeira, onde abordaremos o porquê a nossa carne é a melhor do mundo. Toda semana um convidado especial, e hoje o Rafael Gratão, que ele é presidente do Movimento Nacional dos Produtores. Rafael, muito obrigado pela presença. Olá, pessoal, obrigado a você pela honra aí de participar aqui e tentar contribuir com essa prosa muito boa aqui. E também hoje a nossa outra convidada, que ela é jornalista do O Estado Online, Eliane Ferreira. Muito obrigado. Muito obrigada, vai ser uma conversa bem interessante aqui hoje. Vai. Hoje o tema do nosso podcast é a China e as negociações com o mercado chinês, que até essa semana passada eles deram uma segurada na compra da carne. E o Gratão, há um tempo atrás, ele foi à China e aí fez uma visita lá, andou bastante na China. E até o convite é para a gente trocar essa ideia, já que você viu lá como que é as coisas na China, como é que essa peste, né, que é a peste suína africana, causou esse estrago tão grande na China. Então, eu estive na China conhecendo a cultura milenar, né? A população chinesa é uma das populações mais antigas do mundo, né? E a característica deles é negociar. Então eles adoram negociar, eles negociam tudo. O chinês, desde pequeno, ele vê o pai dele negociando e ele adora negociar. Essa peste suína na China foi uma coisa muito ruim para o chinês, porque ele já afetou cerca de 40% do seu rebanho suíno. Hoje, o que a China produz de carne suína representa 50% do que o mundo produz. E também ele compra para suprir um pouco mais essa necessidade dessa proteína. Pois é, até te cortando, eu estava fazendo uma pesquisa sobre a carne suína. Só o que matou de porco na China é a mesma produção do Brasil e dos Estados Unidos, o que o Brasil e os Estados Unidos produzem no ano inteiro. Quer dizer, é muito porco, né? É interessante o volume de animais que eles têm lá. Isso também devido à quantidade de população, né? Na China existe 1,4 bilhões de pessoas, sendo que desse 1,4 bilhão, 700 milhões estão na cidade e 700 milhões estão no campo. E essas 700 milhões de pessoas que estão na cidade, elas acabaram de ir para a cidade nos últimos 10 anos. Então o êxodo rural lá está enorme e para alimentar a população são volumes enormes de carne, como o Caio falou. É muita gente para comer, né? É muita gente para comer e muita gente que está mudando de nível social, né? Eles agora estão trabalhando e estão ganhando dinheiro, estão querendo gastar esse dinheiro, se alimentar melhor, ter uma melhor qualidade de vida. Então é um mercado em potencial disputado por todos os países do mundo, né? Muita gente ainda acha que o chinês só come escorpião e lagarto, né, cara? Sim, mas é interessante que a culinária chinesa ela é muito ampla, eles consomem muita carne suína mesmo. A gente aqui também tem vários restaurantes, se você rodar em Campo Grande, temos o Hong Kong ali, não vou saber a região porque eu não lembro, mas ele vende pratos especialmente assim chineses e aí também japoneses, né, que é uma mistura, né? Mas, por exemplo, o yakisoba, que a gente está acostumado a comer aqui, é um prato chinês, né? E quando eu fui para a China, até é interessante, o Caio falou da alimentação, a gente estava conversando, eu achei que eu ia chegar lá, eu ia passar necessidade, ia ter insetos, etc, essas coisas que são passadas para nós, né? E não, lá na China tem de tudo, tem carne, tem frango, tem lanche, é um país já bem globalizado, bem aberto a sua economia. Eu assustei por isso. E falando um pouquinho da comercialização, que é o nosso assunto principal hoje, eu sou pecuarista, né? Presidente do Movimento Nacional de Produtores, e a gente passa hoje no mercado o estresse, né? Que a arroba saiu de 220 em novembro, 230 em novembro, e hoje R$170 com poucos negócios, né? E a gente se pergunta o porquê isso. E a gente volta na história da China, né? A China é um país, uma cultura milenar e é uma cultura de negociação. Então a China está fazendo o papel dela. E eles negociam duro, né? E eles não brincam em negociação, eles rompem contrato, eles não têm problema com isso. Então o que está acontecendo hoje no Brasil a gente percebe que o chinês virou e falou que vai pagar menos para a carne brasileira, entendeu? E os frigoríficos estão assustados com isso e estão segurando para ver o que vai acontecer com o mercado interno e externo. Muito frigorífico já parou de abater, tá comprando, a escala tá curta. Tem um monte de frigorífico com escala de 4 dias, 3 dias, então tá todo mundo de orelha em pé, né? Todo mundo de orelha em pé. A gente estava comentando aqui um pouco antes
sobre como que os Estados Unidos e a China, nesse impasse deles, tem também influenciado aqui no Brasil, né? A exportação, importação e tudo mais. Pode explicar um pouquinho mais pra gente disso? Sim, como a gente vem acompanhando a mídia aí, os Estados Unidos e a China estão num embate muito grande comercial. O que é esse embate comercial? A China, ela é muito eficiente na produção de eletrônicos, de tecnologia, ela está muito na frente do mundo inteiro. E aí, ela que é responsável por alimentar esse mercado americano de produção de celular. A China, ela não chega a produzir o celular, ela produz também, mas o que ela é forte é em peças para celular, em peças para comunicação. Ela é muito forte nisso, e isso incomoda os Estados Unidos. Então as empresas americanas estão perdendo o potencial competitivo pelas empresas chinesas. Então o Trump, quando ganhou a eleição e assumiu os Estados Unidos, ele botou altas taxas no mercado chinês e começou essa disputa comercial mesmo, disputa de poder em relação ao mundo. E hoje sinaliza, o Trump e o governo chinês estão sinalizando um acordo, né? A primeira etapa desse acordo foi feita agora recentemente e tem previsto para o próximo mês já começar as negociações, né? Então vai começar a comercializar. E ninguém sabe se a China vai comprar carne nos Estados Unidos, se vai comprar soja, se vai comprar milho. E aí o mercado brasileiro está de orelha em pé, como o Caio falou. Está todo mundo aguardando ver o que vai acontecer. O governo chinês já sinalizou que ele não vai pagar caro. O governo americano já sinalizou que ele não vai baixar as taxas. Mas a negociação é muito ampla, ninguém sabe o que vai acontecer, né? Amanhã pode ter uma notícia que o Trump baixou as taxas e a China comprou e vendeu bastante coisa para os Estados Unidos. É porque isso é um formato de negociação, né? É daqui, tira ali, vai, aperta aqui, frouxa lá, vai até entrar num consenso, né? Aí a coisa esquenta aí, né? É, verdade. E aí você pega o mercado brasileiro, o maior exportador de soja, o maior exportador segundo maior exportador de carne no mundo, então você fica um pouco estressado, né? Porque se o chinês, o que ele já fez agora, ele baixou o preço dessa carne mais ou menos em 30%, o que ele vinha pagando em 2019, ele não quer pagar em 2020. E se ele conseguir fechar uns contratos nos Estados Unidos, então essa carne que ia para a China pode diminuir ou pode ir o mesmo volume, mas um preço menor. E aí os frigoríficos brasileiros que foram habilitados, existem muitos pequenos, com capital de giro pequeno, e alguns grandes com capital de giro grande. O frigorífico grande, ele consegue segurar essa baixa. O grande, ele consegue administrar isso. Agora o pequeno não, o fluxo de caixa dele é curto, então ele fica um pouco com medo e tá certo. Ele tenta se organizar para ver se ele consegue, senão ele fica entupido de estoque, né? Ele fica cheio de carne e esse estoque caro, né? A gente vende um arroba que subiu, né? A gente lembra que subiu. E se o mercado chinês não pagar o preço que ele vinha pagando, fica um estoque caro, como o Caio falou, e ele tem prejuízo e pode desencadear até algum problema mais. É porque ele começa a comprar caro, vender barato e o giro da carne é muito grande, né? Porque, igual você estava falando, o navio sai do Brasil, chegar na China é 30, 40 dias, né? Você vê, olha o tanto de prazo que já é. Se bem que essas negociações com outros países a partir do momento que foi embarcado no porto, né? Eles fecham o contrato, né? E aí no contrato uns 30 dias antes da compra do abate, e depois tem os dias para chegar no porto. Aí o dia que chega no porto que é o prazo que foi entregue a carne, aí dali que tem alguns dias para ser pago nessa carne. Isso que é mais ou menos, essa que é mais ou menos a característica da negociação internacional de carne, né? Outra coisa importante se falar também é que na China eles são muito organizados, né? O povo chinês, o governo chinês, ele é muito disciplinado, né? É a disciplina do pessoal oriental, né? Então a China, eles têm estoque, eles compram estoque de carne mais ou menos de 3 a 6 meses. Então o que eles estão negociando hoje pode ser consumido daqui 90 dias ou 180 dias. Eles não deixarem o povo desabastecido. Então o que pode ter acontecido também, eles compraram bastante carne, se abasteceram e agora estão dando estresse no mercado. Eles estão abaixando o preço para deixar o pessoal gritando, pagar mais barato e depois... É que eles já estão mais folgados, agora eles pisaram no freio e falaram, não, agora vamos negociar. Antes eles estavam precisando, né? E aí, como que isso chega pra gente aqui, consumidor, no Mato Grosso do Sul? O ano passado a gente teve uma das secas mais fortes assim, em 2019. O que quer dizer isso? Nós ficamos de 4 a 5 meses sem chuva. E isso ocasionou uma menor disponibilidade de pasto para o animal. Então isso já fez um estresse no mercado, uma falta de animais prontos para o abate. Então em setembro, outubro, novembro, tinham menos animais prontos para o abate, devido a essa alta seca. E também o governo chinês entrou forte comprando carne. Então foi duas coisas que estressaram o mercado. E aí o que aconteceu? Essa carne foi para a China, já tinha menor, vamos supor,
nós temos 100% de carne consumida no Brasil. Né? Vamos pular, nós temos 100 kg de carne consumida no Brasil. Desses 100 kg de carne, nós temos mais 30 kg de carne que são exportados. Quando você tem uma seca muito forte, igual a gente teve, a gente não tem mais 130 kg de carne disponível. Nós vamos ter só 100 kg de carne. Esses 100 kg de carne, 30 kg vai para o mercado chinês e 70 kg fica no mercado interno. Só que o mercado interno precisa de 100 kg de carne. Então o que aconteceu? A carne subiu muito e até impactou na inflação. Hoje, com esse mercado chinês tirando o pé do acelerador e pagando menos e não querendo tanta carne, está ficando mais carne no mercado interno. Então o que está acontecendo hoje? A carne está baixando. Vocês podem reparar que no mercado ela vem abaixando. Então a população brasileira é muito impactada com essa negociação internacional, né? Ela sofre com isso. Agora, outra coisa importante a gente falar e trazer aqui na prosa é que o Brasil é um dos países que mais se come carne no mundo. Isso não é normal, entendeu? Então o brasileiro ama um churrasquinho no domingo, né? Você pega Europa, Estados Unidos, frequentemente eles comem menos carne. Então come muito frango, come porco, come hambúrguer, que é uma carne de segunda. A carne bovina nos Estados Unidos eles comem menos, porque é muito cara. E a tendência do Brasil é ir para esse patamar. A ter uma carne um pouco mais cara, a gente come menos carne. Porque, querendo ou não, a proteína animal, a carne é um alimento de maior poder aquisitivo, né? É um alimento caro, sim, difícil de ser produzido, um alimento que demanda área. O frango é 60 dias para ser produzido, o boi é 2 anos. Você vê a diferença, né? O custo de produção, o tanto de energia que ele consome. Então ele é um alimento mais caro. Acho que vocês vão saber explicar melhor, mas com uma conversa que eu tive com uma zootecnista, ela estava me explicando que esses estresses, né, de questão de temperatura, seca, falta de chuva, diz que o boi chega a emagrecer mais de 1 quilo, né, por dia, não sei se chega por dia ou por semana, e a engorda dele é muito mais lenta, né, isso impacta diretamente na produção, na alimentação. Normalmente o produtor ele faz uma programação que na seca é o período que tem menos chuvas, que é o período de inverno, né? Então você pega ali maio, junho, julho, agosto, setembro, são períodos de seca. Outubro começa a chover, né? Setembro, outubro já começa a dar algumas chuvas. Esse período normalmente o que o produtor faz? Ou ele esvazia um pouco a fazenda dele, porque como produz menos pasto, tem menos capacidade. Aí quando ele diminui a quantidade de animais, ele tem um menor ganho em peso. Chega a perder peso, mas não chega a ser 1 quilo. E as maiores engordas, onde são feitas? São feitas em confinamento, onde se fecha o animal e dá uma alimentação para ele durante o dia. Então ali ele supre totalmente a alimentação dele e ganha 1 quilo, 1,5 quilo por dia no confinamento. Então a produção de carne no Brasil, ou a produção de gado no Brasil, é muito grande, né? Por quê? Na época das águas, que vem de setembro, outubro até maio, junho. Essa é a grande produção do Brasil, que é considerado por órgãos internacionais a terceira produção mais barata, mais eficiente ou mais barata do mundo. Então, por exemplo, hoje o Brasil é o terceiro país mais eficiente em produção de carne. O que quer dizer isso? Ele gasta poucos recursos naturais e consegue produzir uma carne acessível e barata para o mundo, entendeu? Enquanto nos Estados Unidos, que lá não existe esse clima tropical que a gente tem, lá é um clima que você pega 6 meses de calor e 6 meses de inverno, frio extremo ou calor extremo. Então lá os animais são fechados em lugares com telhado, são concentrados e lá se gasta muito mais dinheiro para produzir um animal, entendeu? Então nos Estados Unidos o que se gasta de recursos naturais é muito mais que no Brasil. No Brasil ele é sustentável, é bem mais sustentável a produção de carne brasileira do que a americana. Então você afirmar que um boi perde 1 quilo quando dá essas secas extremas, não, a gente não pode afirmar isso. Existe isso? Existe, mas é exceção. Normalmente o animal ele mantém o seu peso ou perde 200 gramas por dia, mas o produtor que é bem organizado, não. Ele faz uma estratégia para ele ganhar peso o ano inteiro na fazenda. Não, e hoje tem essa estratégia, né? Você tem suplementação de coxo mesmo dentro da fazenda. Você segura o gado para na época da seca você ter um capim sobrando. Você tem a bucha que a gente fala, né? Então hoje tem um monte de estratégia, porque realmente perder 1 quilo por dia você perde 1 ano durante a seca. A receita do produtor que faz com que ele pague as contas, pague os funcionários, pague os impostos, ela vem do ganho de peso, né? Então você compra um bezerro com 200 quilos, ele vem adquirindo peso até a hora dele ir para o abate. E esse ganho de peso é a receita do produtor. Então ele pagou no bezerro com 200 quilos e ele vendeu um boi de 500 quilos. Esse 300 quilos é a receita dele, que ele vai pagar os impostos, que vai pagar os funcionários.
e aí ele compra um novo bezerro. Ou se ele tiver a vaca, ele insemina a vaca ou enxerta a vaca, ela para e tem um bezerrinho e faz o mesmo processo. Entendeu? Então, aqui a gente tem um incentivo, né, que se chama o Precoce MS, você tem bastante conhecimento sobre isso. E eu queria ver como que, eu queria entender, né, para o pessoal também entender como que isso influencia aqui no Mato Grosso do Sul. Isso é uma ação do governo que já vem de vários anos, uma ação de muita inteligência e muita, assim, foi um acerto do nosso estado. No passado, vários estados tinham esse programa e eles cancelaram. O único estado que continuou foi o Mato Grosso do Sul. O que isso gera na pecuária? Para eu, produtor, conseguir ganhar esse incentivo, que vamos supor que vai ser de R$3 a R$4 por arroba, num boi de 20 arroba vai ser uns R$80 por cabeça, que eu vou ganhar de incentivo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que engordar o boi rápido, eu tenho que ter um boi de qualidade, eu tenho que ter a minha fazenda organizada e tenho que participar de algumas associações de produtores. São os 4 quesitos, mais ou menos, que eles somam a pontuação. Então, se eu tiver um boi de qualidade, um boi morrer com 2 anos até no máximo 3 anos, que é um animal jovem, ele é bonificado, ele tem um incentivo, ele é isento de alguns impostos e esse incentivo vem para o nosso bolso. Então, e o que gera isso no mercado? É uma carne de mais qualidade, é um produto que foi feito mais rápido. Então, se você pegar num período de 20 anos, se eu conseguir o precoce, eu estou matando um boi a cada 2 anos. Então, eu matei 5 bois em 10 anos. Se fosse no sistema antigo, eu mataria um boi a cada 4 anos. Então, em 8 anos, eu teria 2 bois e meio. E nesse sistema novo, eu mato 5 bois. Então, o que acontece? Como eu estou matando 5 bois, o Estado está arrecadando mais, eu estou conseguindo um maior giro e eu estou gastando mais dinheiro com meus empregados, com meus insumos para me acelerar. Então esse programa é muito inteligente, porque ele faz uma carne de mais qualidade e ele gera mais impostos, dando só uma fatia de incentivo. Porque até a gente não pode esquecer que a cadeia da carne, ela não acaba no produtor. Ela tem toda uma indústria que gera uma quantidade de emprego gigante no estado mesmo. Se a pecuária para, metade do estado para, porque a cadeia produtiva é gigante. Então, indústria da carne, indústria de miúdo, indústria de couro, tem uma infinidade, e é uma infinidade de trabalho também. Então, quando você monta esse incentivo, você faz a gente produzir uma carne de maior qualidade, você gera emprego e gera dinheiro, roda dinheiro dentro do mercado de novo, porque o cara vendeu o boi, ele reinveste, ele compra mais gado, ele aumenta o investimento dentro da fazenda, ele aumenta o investimento em nutrição, que é um mercado gigante também, e ele gasta mais, né? Ele tem uma casa na cidade, ele tem carro, ele troca o carro dele, porque é um instrumento de trabalho. Então, e aí ele joga de novo dinheiro no mercado. E gira economia. Né? Gira economia. E você vê, nesse período de 10 anos, a gente está matando 5 animais no precoce, né? E antes a gente matava 2,5. Outra coisa interessante, para você conseguir matar 5 animais em 10 anos, você tem que ter uma melhor genética. Então, o produtor investe no melhor touro, uma melhor genética, para ele conseguir produzir mais. E isso foi muito bem feito no frango e no suíno. Então, você pega o frango hoje, eles fizeram uma genética tão boa no frango que eles conseguem matar o frango em 60 dias. Eles fizeram uma tão boa genética no porco que hoje, quando você compra uma carne de porco no mercado, você não vê diferença, né? Você pode ir no mercado o ano inteiro. Você pega um pedaço, ele vai ser sempre macio, do mesmo jeito, e o boi ainda não está nesse patamar. E com esses programas de incentivo, tende a esse patamar. Hoje o boi nos Estados Unidos é um boi padrão. Lá nos Estados Unidos é difícil você pegar uma carne ruim. Lá 90% da carne americana é muito boa. Por isso que eles estão a 40% mais caro que nós no mercado internacional. Então hoje a tonelada de carne americana é 40%, 30% mais cara que a nossa, né? Hoje essa semana mesmo eu postei, a carne brasileira é $45, a americana, se eu não me engano, é 61 ou 63 dólares. E isso é uma vantagem pra gente, que volta no começo do nosso assunto, desse podcast, que é como o mercado e a carne brasileira são tão boas de qualidade com preço acessível, né? E barata, porque a gente também produz barato, né? A gente tem essa... Você vê, a gente tem uma área de produção ainda muito grande. A gente consegue, com a mesma área que a gente tem hoje, mais do que dobrar a quantidade de gado no país. Então, sem desmatar nenhum hectare. Sem desmatar nenhum hectare. Então, você vê, a gente tem até uma responsabilidade muito grande, né, Gratão? Porque
Imagina, a gente vai ser responsável por alimentar o mundo, né? O Brasil é um dos países que tem mais qualidade e característica para poder aumentar a produção de alimento no mundo. Por que isso? Porque você pega os países que estão à mesma altura do mundo, que o Brasil são países tropicais, né, na região tropical. Quem são os países ali? É o Brasil e a África, né, são os países africanos. E a África, infelizmente, ela não tem desenvolvimento social para dar sustento para uma grande produção de alimentos. Ela pode vir a ter, mas está muito longe. Por que está longe? Porque lá a cultura é muito baixa, existe muito guerras entre tribos, existe muita mina no chão, então não consegue se desenvolver muito rápido o continente africano. Já o Brasil não, o Brasil já tem muitas fazendas, muitas áreas que precisam ser investidos e feita uma melhor produção. Então o Brasil tem esse potencial igual o Caio falou. A gente consegue dobrar nossa produção de carne rápido, com investimento e com o desenvolvimento do produtor. Outra coisa importante a gente falar a gente falou um pouquinho que a China baixou o preço da carne, que a China está negociando nos Estados Unidos, isso pode atrapalhar o mercado brasileiro. Mas independente disso, a carne brasileira é muito barata em relação às outras do mundo. E também, independente disso, a peste suína africana na China está muito forte, ainda está tendo vários casos. Já foi constatado no mês de janeiro mais 15 casos. E também surgiu lá agora a peste aviária. Coronavírus. E também tem essa aí é da população, que é coronavírus. Então, a da coronavírus é um pouco até ruim, que a gente não sabe, pode virar um caos na China, pode atrapalhar a comercialização de carne. Mas a peste aviária e a peste suína, ela é muito propícia para o Brasil vender carne. Né? Então, está mostrando que a China não vai ter capacidade de recompor esse rebanho de aves e de suínos a curto prazo. Então, isso é um potencial para o Brasil se manter nos preços bons da arroba e também os produtores continuarem otimistas, que esse mercado não vai cair tanto, vai continuar firme e forte. Não sei se chega àqueles patamares de novembro no preço da arroba, mas há uns patamares aí em volta de uns 10, 20 reais ou 30 reais abaixo do pico que teve em novembro. Eu acredito que ele deve firmar nisso aí. O futuro ninguém sabe o que vai acontecer, né? Ele é opaco, né? Pode acontecer qualquer coisa. Essa doença dos seres humanos lá na China pode vir e atrapalhar o comércio mundial de carne aí e barrar tudo, né? Sim. E aí você tem um estresse de mercado e a arroba volta nos patamares de 2019, né? E a população brasileira volta a ter uma carne barata, né? Então, alegria de uns e tristeza de outros, né? É uma competição infinita, vamos dizer assim. Rafael, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para você, que eu acho que são poucas pessoas que têm oportunidade de ir para a China, né? É muito longe, não é barato de ir para a China. E é um país que ainda a descobrir, né, de viagem ainda. A gente tem pouco conhecimento de viagem, então deseja um pouco menos. Eu, pessoalmente, eu sempre tive muita vontade de ir para a China, uma hora eu vou. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre como que é criado os porcos lá, porque a gente sabe que no Brasil, aqui é tudo organizado, tem granja, e aí para entrar dentro da granja você tem que ter uniforme, você limpa o pé, o carro ele passa sob uma limpeza, então tem toda a organização. Lá na China não é assim, né? Não, na China, há uns anos atrás, muitos anos atrás, o governo dividiu a China em várias pequenas propriedades. E a população chinesa era quase 100% rural. Então lá era todo mundo subsistência. Então o chinês ele tinha um pedacinho de terra de 2, 3 hectares e ali ele produzia o alimento dele. Então ele produzia arroz, ele produzia soja, ele produzia o milho e produzia no fundo do quintal uma galinha, um porco. É assim que é a China. As negociações eram quase um escambo, né? Era um escambo. É uma galinha para cá, um fardo de arroz para lá. E o governo que comprava esses porcos, essas produção, o que o chinês não consumia, ele vendia para o governo fazia o comércio, o governo que regulava tudo. E hoje mudou um pouco, hoje metade da população foi para a cidade, então o que existe hoje na China? Existe várias áreas abandonadas, já tem perto de 20 milhões, 25 milhões de casas e fazendas abandonadas na China, sítios, né, são fazendas pequenas, mas ainda tem bastante gente da população ainda no rural, são 750 milhões de pessoas morando no rural. E como que é essas pessoas no rural? E como que eles produzem porcos, né? É assim, lá tem um chiqueiro e eles produzem 10 animais. Então você pega uma família, o pai, a mãe e o filho, eles têm 10 porcos no fundo da chácara, da fazenda deles lá, tem um pouquinho de milho na frente, tem um pouquinho de arroz, plantam legumes, e como que ele vive, né? De que receita ele vive? Ele pega o porco, ele fala, eu tenho 2 porcos prontos para abate. Aí ele liga num caminhãozinho lá que carrega 20 porcos, passa lá, pega os 2 porcos dele, vai para o matadouro municipal, que é o matadouro do governo,
lá mata esse animal, o governo paga ele e aí a carne vai para as cidades produzir. Então isso você multiplica por 750 milhões de pessoas no campo. Eles fazem assim. Então não tem uma pessoa que tem 10 mil porcos, 1000 porcos, não. São 15, 10, o que tem mais é 20, 25. Você vê que até onde que essa peste suína, né? Porque é muito mais difícil ter um controle, né? Aqui se dá numa granja, você extermina a granja, faz uma limpeza, aí você segue o baile, né? Lá não, né? Lá é muito mais difícil, porque como é que você controla 700 milhões de pessoas? É muita gente, né? Putz. E pra você imaginar, é só você lembrar de uma chácara que você foi, um sítio, que você viu uns animais presos no fundo e o produtor ali dá uma lavagem pro porco, compra uma raçãozinha jogando, é desse jeito. O chinês, a diferença da fazenda chinesa para a brasileira é que aqui a fazenda tem uma casa dentro da fazenda, né? Você vive naquela casa, tem um mangueiro. Lá na China não, as casas rurais são todas numa vila. E aí eles saem a pé ou de motinha para o seu terreno onde ele cultiva. E lá na China, como os terrenos são muito pequenos, eles não têm trator. Então ele cultiva na enxada mesmo. Ou tem um búfalo ou uma vaca que puxa um aradinho. Então lá eu andei na China, não andei tudo, o pouco que eu andei eu não vi nenhum trator. Lá não existe trator, é enxada mesmo e arado, o búfalo puxa. E como o Caio falou, o porco é criado em chiqueiro. E a hora de abater, ele liga para um caminhão, o caminhãozinho leva e abate no abatedouro que é do governo. Você saberia dizer quanto tempo leva para a produção? A gente falou aqui que o frango é em torno de 60 dias. Bom, e o porco? Você fala no Brasil ou na China? Nos dois. No Brasil eu não tenho certeza, mas é coisa de 120 dias, 150 dias. São 4 meses aqui, mais ou menos. Mas é bem rápido. Na China, eu também não sei, mas deve ser igual a gente tem na fazenda aí no fundo, para consumo próprio. 1 ano, 2 anos, entendeu? E lá, eu tava lendo um negócio aqui, falando em porco de 500 quilos, cara. 500 quilos é o peso de um boi. Que isso não é 6 meses para fazer, isso é um porco de mais de 2 anos de idade. E inclusive até o governo chinês, ele paga uma tipo bolsa de 50% do que o cara produz para ele não vir para a cidade. Então se o produtor chinês lá produz 5 mil quilos de arroz, ele mata 3 porcos por mês e produz mais alguma outra coisinha, ele faturou lá, vamos supor que ele faturou 5 mil reais no dinheiro deles lá. O governo paga mais 5 mil reais, mais 50%, mais 2.500 reais para ele ficar no campo, para ele não vir para a cidade. É uma forma do governo segurar a população no campo, senão a cidade não consegue suportar. Já está com muita gente na cidade, apesar do que lá existe muito emprego e muita indústria sendo criada, muita loja, muita pastelaria, muito lanchonete. É até uma contradição, né? Você falou que a China tem poucos, vamos dizer, talvez uma pouca tecnologia para o campo, tanto que eles têm que fazer na enxada, com búfalo lá. Tração animal ainda. Tração animal não tem o trator. Mas ele é uma potência em tecnologia, isso é uma contradição bem grande. Mas isso vai do tamanho das propriedades. O cara, para ele ter um dinheiro para comprar um trator, o trator ele tem que... Você compra uma máquina, tipo um trator, né? Uhum. Pô, você tem que ter aonde trabalhar com esse trator. Você vai trabalhar em 3 hectares. Então, não compensa. Então, às vezes, é melhor. Não é melhor, não. O trator não vai render o suficiente para se pagar. O que aconteceu na China é assim, historicamente, se eu olhar para trás, eles fizeram um assentamento na China, né? Assentaram todas as famílias no campo. Reforma agrária. Uma reforma agrária na China. Então, lá atrás, ele deu um pedacinho de terra que não é da pessoa, é do governo, ele só cedeu para a pessoa ficar lá. E aí, como as terras são muito pequenas, igual o Caio falou, não tem como você colocar um trator, ele nem consegue rodar dentro, tão pequeno que é. Não compensa, né? Então não tem como o governo chinês agora incentivar. Não, agora eu vou incentivar vocês, vou dar trator para vocês, vou financiar trator. Não compensa. O que eles estão fazendo, que eu ouvi falar, não sei se é verdade, eles estão se organizando para daqui 2, 3 anos, eles pegarem essas propriedades que estão sendo abandonadas, eles vão juntar e fazer grandes fazendas de produção de soja e milho igual no Brasil. Entendeu? Já tem algumas lá rodando, são iniciativas privadas que o governo cede, e a tendência é essa. Então, daqui 10 anos, a China pode se tornar aí uma grande produtora de soja e milho do mundo, e às vezes até nem precisar comprar. Né? Uhum. Então, eles estão fazendo essa mudança. Como eles estão fazendo mudança também na parte energética. Né? A China produz energia 70% de carvão, é altamente poluente. Uhum. A China é um dos países mais poluídos do mundo. Lá não tem rio com peixe, lá não tem animais, acabou tudo. A China é toda poluída. Nossa. 100% poluída. E o mercado chinês já está se programando
para ele reverter isso, ele passar sua matriz energética para fotovoltaica, para hidrelétrica. Eles estão estudando para isso. E também a parte agrária estão estudando para transformar as fazendas em grandes produtores de grãos, igual é o Brasil, igual é os Estados Unidos. Já existe algumas lá modelo e já existe também algumas leiterias modelo, que são carrossel, são leiterias que têm 600 vacas, mas é exceção isso. A grande regra que tem lá são pequenas propriedades e população passando necessidade no campo. Até isso, eles têm essa necessidade, porque hoje eles precisam comprar muito do mundo, né? Então, como bons negociadores que são, eles têm que produzir um pouco até para segurar essas negociações, porque se eles não têm nada daquilo, eles têm que comprar tudo de fora, eles ficam muito dependentes. Então eles se organizam para produzir o máximo dentro do país e comprar o mínimo de fora, né? E a China é um país enorme, né? Um país maior, um pouco maior que o Brasil, do mesmo tamanho que o Brasil, e ele está na altura do mundo dos Estados Unidos. Então ele é um país de clima temperado, né? É um país que tem muito frio e muito calor. Então no calor eles produzem e no frio eles não conseguem produzir. Mas a China tem um grande potencial de produzir milho, soja. Inclusive, se eu não me engano, ela é a terceira maior produtora de soja do mundo, a China. É mesmo? Só que a soja é só consumo interno, né? O que eles produzem, eles consomem mesmo. De milho também, eles são grandes produtores de milho. Vamos encerrar então com uma pergunta: qual seria uma previsão assim do mercado para esse ano? A gente acredita, né, que a partir do que vem acontecendo, que é um mercado firme, de demanda externa. O Brasil vai ser muito demandado por soja, milho e carne, né? Porque essas doenças, essas pestes, essas coisas que vêm acontecendo, eles estão derrubando muita produção chinesa de carne, de alimento. E aí não tem onde a China ir comprar. Mesmo se ela voltar a comprar dos Estados Unidos, ela não vai comprar o volume que ela quer dos Estados Unidos, porque lá a carne é 40%, 30% mais cara que a nossa. Então eles vão comprar do Brasil, eles vão comprar da Argentina, eles vão comprar de países que produzem uma carne que atende eles. E o mercado chinês não é um mercado que come carne prime ou carne de primeira qualidade. É um mercado que é uma carne de segunda, quer fazer um picadinho com a comida, quer fazer um hambúrguer, quer fazer uma mistura. Já o mercado americano, até inclusive a gente esqueceu de falar, a Austrália está tendo uma das maiores queimadas da história da Austrália. E a queimada da Austrália nem se compara com a queimada da Amazonas, né? Na Austrália queimou muitos animais, muitos rebanhos foram dizimados. O que ocasionou isso com a Austrália? A Austrália não tem nem previsão de exportar carne. E a Austrália é uma grande exportadora de carne para a China. Então, assim, o cenário internacional, o mercado internacional fala e mostra que vai ser um ano bom para o Brasil também. Então, vai ter alguns estresses, igual está tendo agora, é só ter paciência e esperar, que deve não pegar aqueles preços altos que aconteceu devido a uma seca enorme, junto com uma demanda externa grande. Mas vai ser um preço que vai dar para o produtor investir, aumentar a produção brasileira e aumentar a arrecadação e a economia do Brasil deve melhorar junto com isso, né? As empresas estão todas otimistas, o mercado imobiliário já vem aumentando. Então a gente acredita que 2020 vai ser um ano bom para o Brasil e talvez 2021 vai ser muito melhor, a gente acredita, né? E falar que a arroba vai ser uma arroba forte, alta, a gente não pode falar isso, né? Mas eu acredito que é uma arroba firme e o produtor vai poder investir mais na sua propriedade, aumentar emprego e gerar renda aí. A gente não sabe o dia de manhã, mas espera que seja boa, né? Rafael, mais uma vez, muito obrigado por vir aqui no nosso programa. É uma honra para nós ter você aqui e bater um papo legal, assim, né? A gente sabe da sua experiência, você fala muito em público, fala muito bem. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada pela presença, obrigada por estar aqui hoje, conversar um pouquinho, reativou algumas coisas que eu estudei há um tempinho atrás. Pois é, esses assuntos são legais mesmo. A gente se atualiza bastante sobre economia, né, que é bem difícil. E a economia é um negócio que você tem que ficar ligado no mundo inteiro, né, não é só você olhar aqui dentro da sua fazenda, né, você tem que estar olhando para o mundo, porque tudo depende do mercado, e o mercado não é só aqui em Campo Grande, ou aqui no Mato Grosso do Sul, ou no Brasil, né. Você vê, aqui a gente falou de Austrália, falou de China e falou de Estados Unidos. Então, olha a distância de cada um deles, né? E aonde que pode interferir aqui dentro da propriedade, aqui dentro da fazenda, ali, no interior do estado. Muito obrigado, Caio, pela presença aí. Pode contar com a gente, que precisar de números, informações, a gente tiver, está disponível para vocês aí. Muito obrigado. Gente, a gente fica aqui com esse podcast. Quem quiser saber mais, entra lá no Instagram,
chama podcast resenha.deprimeira. Então segue a gente lá. Tem também o Estado Online, onde você consegue ver esse podcast, e daqui uns dias também no Spotify.